Graça e paz, meus amados irmãos. Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede para estarmos aqui lendo a palavra de Deus, nosso propósito de leitura da Bíblia toda nesse ano de 2025. Estamos aqui juntos nesse propósito abençoado e queremos finalizar ele até o fim. Amém? Nós hoje estaremos dando continuidade à leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 20, 21 e 22. Nós vamos ler aqui sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Capítulo 19 diz assim: Sucedeu que, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, e entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assim orando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, e cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ouvires da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade.
E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos apliqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemo da vossa deusa. Mas se Demétrio, os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Capítulo 20. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica Aristarco, e Segundo e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico e Trófimo. Esses, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assós, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assós, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, no outro aportamos a Samos, e ficando em Trógilo, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia.
Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. O discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a vestes. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Capítulo 21. Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos neles e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos e saudamo-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e havendo soldados e irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus
seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Nasson, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali, e havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bens vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios, e apartaram-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isso que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guarde do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, do sufocado e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, lhe perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia, clamando: mata-o! E quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido,
Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, capítulo 22, o discurso de Paulo em sua defesa. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz, dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrojando de si as vestes, lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Paulo perante o Sinédrio. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa, porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou ouvir os principais dos sacerdotes e todo o conselho, e trazendo Paulo, apresentou diante deles. Amém, glória a Deus. Vamos finalizar aqui, no dia de hoje, a nossa leitura, através de uma oração. Que Deus continue te abençoando, te dando graça, força, ânimo, para que você continue no teu propósito
de conhecer a palavra de Deus, né, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, e conhecendo a vontade dele, você possa continuar firme no teu propósito de servir e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Tem que haver arrependimento, né, dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, para que nós possamos alcançar o favor do Senhor. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não tem batismo nas águas. Sem arrependimento não tem batismo com o Espírito Santo. Sem arrependimento não haverá uma nova criatura lavada e remida no sangue do Cordeiro. Temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos, conhecendo a palavra de Deus, ouvindo ela, crendo nela, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que Jesus continue trabalhando na tua vida poderosamente para operar em você o seu querer, a sua vontade. A sua vontade que é boa, que é perfeita e agradável e não acrescenta dor alguma. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede aqui diante da Tua santa presença, estarmos aqui diante da Tua palavra que é viva, poderosa, eficaz e funciona, Senhor. É a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, Pai. Deus quer que nós venhamos conhecer a Sua verdade, a verdade que cura, que liberta, que nos leva para o céu. Que você possa abrir o teu coração, que você possa estar diante do Senhor, a cada dia se colocando diante da sua presença, para que Ele possa operar a sua obra salvífica, regeneradora, de cura, de libertação, e que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado através de ti. Meu Deus, meu Pai, que cada vida, que cada alma, Senhor, que está conosco nesse projeto santo, Pai, de lermos as tuas santas escrituras, que nós possamos, meu Deus, firmemente declararmos a bênção e a vitória diante de todo empecilho, embaraço, diante de todo mal que queira nos impedir, Pai, de concluirmos essa tarefa até o fim, Senhor. Nós declaramos que todo o poder do mal, das trevas já está colocado por terra. Ajuda ele, ajuda ela, Pai, em nome de Jesus. E nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo na bênção e na vitória. Amém e amém. Fica com Deus, graça e paz, e até amanhã, se o Senhor o permitir.